A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos e irmãs. Faremos hoje uma análise exegética do Salmo 8, a partir de uma perspectiva judaica tradicional, com uma abordagem que considere o contexto cultural, religioso e linguístico do texto, dentro da Tanakh, a Bíblia hebraica. Vamos iniciar nosso estudo? Preparados? Vamos em frente então. O Salmo 8 é um dos textos poéticos mais belos da Tanakh, atribuída ao rei Davi. Este salmo expressa a grandeza do Criador e a posição do ser humano no cosmos. É um salmo que expressa a elevada honra que Deus conferiu à raça humana. O Salmo 8 pertence ao primeiro livro dos Terrelim, Salmos, e é introduzido com a expressão Larmenasser, Mariki, Mismor le Davi, que pode ser traduzida como ao mestre do canto, sobre a Gitite, um salmo de Davi. A palavra Gitite tem interpretações variadas. Algumas opiniões rabínicas sugerem que se refere ao instrumento musical de Gate, cidade filisteia, enquanto outros veem nela uma referência ao lugar de uvas, Gate, associando a canções de alegria, Hashim. A estrutura do salmo pode ser dividida em três partes principais. Primeiro, a exaltação do nome divino na criação, nos versículos 1 e 2. Segundo, a reflexão sobre a pequenez e a grandeza do ser humano, versos 3 a 5. E terceiro, o domínio do homem sobre a criação e a reafirmação da glória divina, versículos de 6 a 9. O salmo começa e termina com a mesma frase: Hashem Adeinu, Mardishin Ha, Merha Haeret. Ó Eterno nosso Senhor, quão magnífico é o teu nome sobre toda a terra. O uso do tetragrama Hashem indica o nome divino na sua forma mais sagrada e transcendente, enquanto Adeinu enfatiza a relação pessoal e de soberania sobre Israel. O termo Adir, que significa magnífico ou maravilhoso, aparece em diversos contextos bíblicos, referindo-se à majestade de Deus, como em Êxodo 15:11, que diz: Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, admirável em louvores, realizando maravilhas? O versículo 2 começa assim: ou seja, da boca das crianças e lactantes estabelecestes a força. Os comentaristas divergem sobre o significado deste versículo. O Talmud interpreta que o louvor das crianças sustenta o mundo, pois sua pureza representa a continuidade da Torá. Muitos associam isso ao poder da inocência e à proteção divina concedida a Israel. Nos versículos 4 e 5, Davi reflete sobre a imensidão da criação e se pergunta: Mar é nós, Kitzeknu, o rei Adão, Kitzeknu. O que é o homem para que dele te lembres? E o filho do homem para que o consideres? O termo Enosh enfatiza a fragilidade humana, enquanto Ben Adão remete à descendência de Adão, destacando sua humanidade e imortalidade. Os salmos, na Midrash Terrelim, interpretam que, apesar da pequenez do ser humano, Deus o eleva, concedendo-lhe um papel especial na criação. A última divisão desse salmo fala sobre o domínio do homem sobre a criação, e os versículos de 5 a 9 destacam que o homem foi criado, Me'et Me Elohim, um pouco menor que os Elohims. Isso gerou debate entre os comentaristas, como por exemplo o mestre Rashi interpreta Elohim como anjos, indicando que o ser humano está abaixo dos anjos na ordem celestial. Já o mestre Radak sugere que o termo pode indicar juízes ou seres poderosos. Por sua vez, o Talmud relaciona isso à capacidade intelectual e moral do homem, que o diferencia dos animais. O domínio humano sobre os animais, registrado nos versos 7 e 8, reflete Gênesis 1:28, que diz: E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Assim, Deus ordena que o homem governe sobre a terra. Por fim, o Salmo 8 reflete a ideia cabalística de que o universo foi criado com precisão divina e que tudo nele aponta para a glória do Criador. A repetição do verso inicial e final reforça essa ideia. Apesar de sua pequenez diante da vastidão cósmica, o ser humano é investido de responsabilidade, o que ecoa a noção judaica de Tikkun Olam, ou seja, a reparação do mundo.
A pergunta, o que é o homem, remete à humildade essencial do judaísmo, enfatizando que a grandeza do ser humano está em sua conexão com o Criador. Concluímos dizendo que o Salmo 8, sob a ótica judaica tradicional, é um hino de louvor que destaca a glória de Deus na criação e a responsabilidade do ser humano dentro desse contexto. Ele equilibra a insignificância do homem diante do cosmos com a sua elevada posição dentro do plano divino. O Salmo ressoa com visões rabínicas sobre a relação entre o Criador e a sua criação, enfatizando tanto a humildade quanto a dignidade humana. Como os sábios ensinaram, reconhecer a grandeza de Deus leva à valorização do papel do homem no mundo e à sua missão de agir com justiça e retidão. Chegamos assim, meus irmãos, ao final deste vídeo. Esperamos que o estudo do Salmo 8 motive cada um de vocês a nos acompanharem na análise dos salmos seguintes. No próximo vídeo, analisaremos o Salmo 9. Enquanto isso, acessem nosso canal no YouTube, assistam, compartilhem e se inscrevam para serem avisados todas as vezes que lançarmos um vídeo novo. Fiquem com Deus e que Deus os abençoe em Cristo Jesus.